Olá a todos, muito boa tarde. Eu vou já pedir desculpa por toda esta luz que me está aqui a iluminar da minha janela, se a visibilidade não ficar muito boa. Mas a verdade é que está-me a saber tão bem levar com esta luzinha aqui que eu não quero mesmo ter que fechar os stores para ficar com uma iluminação melhor. Portanto, eu prefiro que vocês não me vejam tão bem ou que a imagem não fique tão boa, mas que eu efetivamente consiga usufruir aqui um bocadinho desta luz que me está aqui a entrar e que me está a saber maravilhosamente bem. E vamos falar de uma carta que, obviamente, enquanto não taróloga, porque enquanto taróloga não é uma carta que nós queiramos propriamente que saia, mas enquanto formadora de tarô é uma carta extremamente interessante de se analisar. E vamos falar da carta do Diabo, ok? Ela é uma carta complexa, é uma carta que tanto tem lados positivos como tem lados negativos, né? Eu não gosto de usar a palavra positivo e negativo, mas vocês conseguem compreender o que eu quero dizer. Então nós vamos começar pelos simbolismos, tá bem? Portanto, o que é que nós começamos aqui? Nós começamos por analisar que este diabo tem aqui uma cabeça de cabra, ok? Isto é a representação feita através do deus grego dos demónios, ok? Que tem este formato de cabra. Só a título de curiosidade e apenas por mera brincadeira, eu nunca gostei de olhar para as cabras, aquelas cabras que têm o olhar profundo, denso. Coitadinhas, elas não têm culpa nenhuma, mas eu realmente nunca gostei da imagem. Não sei se de forma consciente ou inconsciente eu tenho ali alguma coisa em relação às cabras, coitadinhas, mas elas realmente não têm culpa nenhuma, não é? Mas realmente é uma raça com a qual eu não consigo atinar. Faz-me imensa confusão olhar para os olhos delas, muito honestamente. Portanto, quiçá tem a ver com esta situação, ok? Nós, quando falamos da carta do diabo, é importante nós termos em consideração uma coisa. Nós temos a ideia de que existe um diabo e que existe um Deus, não é? Porque isto nos ensinam, pelo menos em Portugal, não é? De acordo com a religião católica. Eu quero que vocês olhem para esta carta como o lado sombra do ser humano, está bem? Não necessariamente aplicando um demónio, não é? Ou o diabo, ou seja lá que outro nome é que vocês lhe queiram dar, está bem? Porque isto efetivamente representa o lado sombra, ok? Representa a matéria, o lado mais material da vida, ok? O facto deste diabo estar sentado em cima de um bloco retangular, em que só tem esta forma assim, retangular, isto significa a inconsciência, a falta de conhecimento, ok? Ou seja, é a ignorância. Porquê? Porque é uma forma geométrica plana. Então só dá para ver um lado. Percebem o simbolismo disto? Que é só dá para ver o lado da frente. Não é um cubo, por exemplo, que tem todos os lados e tem todas as perspectivas. Então isto representa a inconsciência, representa aqui de certa forma também a ignorância. Vamos chamar assim, está bem? Deixa-me só beber um bocadinho de água. O fundo negro desta carta fala da inconsciência, dos demónios e do lado sombra, ok? Portanto, para mim o fundo negro representa muito fases também em que nós podemos não estar tão bem, tá bem? Em que estamos mais em baixo. Porque reparem uma coisa, o que é que nós normalmente dizemos na espiritualidade? Que nós temos que manter as nossas vibrações elevadas, não é? Porque os seres de baixa densidade estão a um nível energético. Vamos imaginar que eles estão aqui. E nós estamos aqui, normalmente, não é? Se eu estiver em baixo com raiva, triste, chateada, na luta, no luto de um ente querido, eu venho para aqui. E eles conseguem chegar até mim, ok? Principalmente pessoas que são boas e que trabalham para a luz, quando vêm para este nível, eles rapidamente chegam aqui. Porque a luz atrai, ok? Então, é óbvio, vocês dizem assim, mas ó Cláudia, mas nós vamos estar sempre felizes e contentes. Não é isso. É vocês vivenciarem as emoções com consciência, ok? É naquele sentido de, ok, estou triste, estou. Vou-me permitir estar triste enquanto eu sentir. E depois vou libertar.
ok? Porque quanto mais tempo vocês estiverem aqui, maior a probabilidade de vocês pegarem alguma coisa, está bem? A posição das mãos do diabo como forma de proferir uma maldição, ok? Esta mão para cima, esta mão para baixo, uma forma de proferir uma maldição. Portanto, estamos a falar também, obviamente, de uma carta que é associada a magias negras, invocações e eu até diria a amarrações pela imagética óbvia desta carta, está bem? O pentagrama que está virado para baixo como símbolo da magia negra. O pentagrama é uma figura geométrica de proteção quando está assim, ok? O facto de ele estar virado para baixo é o símbolo da magia negra. Então tenham muito cuidado quando vocês virem um pentagrama, a posição em que ele está. Porque o pentagrama é uma forma de proteção energética, mas se a ponta da estrela estiver para baixo, isto é um nome específico, agora não me recordo, desculpem. Se a ponta da estrela estiver para baixo, é magia negra. Então tenham muito cuidado com as formas geométricas que vocês encontram por aí, está bem? Adão e Eva amarrados, né? Porque isto é a representação do paraíso, exatamente como na carta dos enamorados. A diferença, porque reparem, a carta dos enamorados que vocês tinham aqui, naquela está, aqui. Reparem, aqui temos Adão e Eva no paraíso, né? Está ali a cobra, portanto isto é a alusão a Adão e Eva. Aqui é Adão e Eva no inferno, né? Vocês reparem como estas duas cartas, elas numerologicamente têm o mesmo número. Isto é o número 6. Isto é o número 15. 1 mais 5 dá 6. Não é? Mas isto é, no fundo, aqui a representação eu não queria dizer do lado luz da vida, porque esta carta também tem aqui algo positivo, mas isto acaba por falar de relacionamentos poderão ser benéficos e aqui fala de relacionamentos que poderão ser tóxicos. E vocês acabam por ter aqui um contraste. Aqui tem um anjo, aqui tem um diabo, aqui, né? Eles estão aprisionados e aqui eles estão livres, tá? Isto passa, obviamente, uma imagem de aprisionamento, não é? Portanto, o diabo vai sempre falar... Desculpem, porque hoje vou estar a beber mais água que o habitual. A carta do diabo tem sempre tendência a falar de coisas que estão presas, estagnadas, que não permitem a libertação, de alguma forma, ok? No entanto, há algo curioso, que é as correntes largas e a posição descontraída das personagens. Reparem como as correntes são larguíssimas. Eles, se quiserem, eles saem dali. Basta? Portanto, isto fala muitas das vezes do aprisionamento mental e da escolha de permanecer em situações que não são benéficas por medo, por dependência, seja por que tipo for, ok? Portanto, a carta do diabo ela é muito interessante porque ela pode falar de situações onde nós nos vemos aprisionados e não temos escapatória, como por exemplo uma amarração em que a pessoa não dá conta, ok? Se a pessoa não tiver nenhum tipo de conhecimento espiritual, a pessoa não dá conta, ok? No entanto, acaba por ser aqui uma alusão também ao aprisionamento voluntário de bens materiais, de dinheiro, da ganância, dos vícios, do prazer, da vida da matéria, do sexo também, drogas, álcool, tudo, porque a carta do diabo engloba tudo isto, está bem? Portanto, no que toca a simbolismos, é exatamente isto que nós temos.